Meus irmãos, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, nos preparando com a prece, para que estejamos bem receptivos aos ensinamentos que aqui viemos buscar e ele possa fazer importância em nossas vidas, para que nós trabalhemos a nossa reforma íntima, mudando os nossos sentimentos com relação uns aos outros, no respeito para com o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Aí está a lei. Agradecidos estamos pela mais uma oportunidade do estudo, que todos nós, encarnados e desencarnados que aqui comparecemos, estamos nos preparando, apostos, para assimilar essa doutrina que nos dá oportunidade de trabalhar nossa reforma íntima. Que a paz, a misericórdia e a luz, que a presença dos bons amigos espirituais esteja conosco, nos favorecendo e ajudando-nos a compreender bem essa mensagem importante para cada um de nós. Graças vos damos, que assim seja. A nossa irmã Sueli vai começar a palestra. Boa tarde para todos nós. Cá estamos, né, desenvolvendo o nosso estudo sobre o orgulho e a vaidade, uma vez que são eles os responsáveis pelo nosso sofrimento na Terra, porque eles puxam tudo. Eles fazem que a gente utilize mal o livre-arbítrio. E fazendo escolhas ruins, nós vamos acumular dívidas, nós vamos ter problemas sérios. E como a gente já falou, ele é, assim, o grande vilão, o grande responsável por estarmos em planetas de provação e expiação, e aí de permanecer nele. Não é só estar nele ali, né? Passar por ele. Porque todos nós passamos pelos mundos. Todos, né? Não todos os mundos de provação e expiação. E sim, pelo menos, um ou outro de provação e expiação. Existem muitos e muitos mundos de provação e expiação. A Terra é um deles. Então, não necessariamente tenhamos que passar por muitos, mas alguns com certeza, porque o espírito errante, aquele que ainda precisa de reencarnar, é porque ele está errando. É porque ele está escolhendo mal a sua vida. Então, ele precisa de resgatar o seu passado de delito, quanto ele precisa também de provar que ele já está mais sábio, que ele já adquiriu mais conhecimentos. Então, nós temos vários mundos, a Terra é um deles, e o orgulho e o egoísmo são os grandes responsáveis por a gente ainda se encontrar em planos assim inferiores, porque eles são os pais de todos os outros, né, problemas, de todos os outros vícios, de todas as outras inferioridades. Fechamos a nossa conversa semana passada com esse quadro aí, sobre a questão ainda das características do orgulhoso, né? Então fechamos com isso, que o orgulhoso ele tem intolerância para com aqueles cuja condição social ou intelectual é mais humilde, não evitando a eles referências desairosas. Já comentamos isso e aqui também. A aspiração a cargos ou posições de destaque que acentuem as referências respeitosas ou elogiosas à sua pessoa. Então, o orgulhoso, ele quer sempre estar em evidência. Ele quer sempre que a sua opinião prevaleça, que a sua ideia seja a melhor delas, e tem dificuldade de aceitar a dos outros. Então, paramos nesse aí. Então, vamos dando sequência. O orgulhoso não tem reconhecimento de sua própria culpabilidade nas situações de descontentamento, diante de infortúnios pelo que passa. É muito mais fácil a gente culpar os outros, né? O nosso orgulho não deixa que a gente aceite o nosso erro. Não acha que está errado nunca.
Então ele tem dificuldade de reconhecer sua culpa, embora ele saiba que tem. Porque o próprio orgulho leva a errar muito. E ele sabe que está errando, mas ele não admite. Então ele tem uma dificuldade enorme de reconhecer o seu erro e sabe, porque na maioria das vezes é inteligente. Nós estamos num nível de evolução em que a nossa inteligência, ela pode até não ser a maior de todas, né? Mas ela está num nível que já nos mostra, já tem conhecimento suficiente para nos mostrar o erro que a gente está cometendo. Então a gente sabe. Nós não estamos nesse planeta, o nosso nível de evolução, ele não nos deixa errar. Na maioria das vezes, é lógico, porque em algumas sim, sem esse conhecimento do erro. Porque o orgulhoso, ele não se importa muito com a questão se ele está errando ou não. Ele é o bom. Para ele é a pessoa que reúne os conhecimentos, que tem as melhores ideias. Então, ele não se importa muito com essa questão, né, se ele vai errar ou não. Tanto que quando, às vezes, se evidencia assim, o insucesso aí de uma ideia de um orgulhoso, ele sempre atribui aquilo ali à situação. Não, é porque as pessoas não estão preparadas, é porque a situação não deu condições para isso. Nunca ele vai achar que é a ideia dele que não foi boa. Ele nunca vai achar isso. Ele sempre vai botar a culpa nos outros, né? Então ele tem essa obstrução mental na capacidade de autoanalisar, não aceitando suas possíveis falhas ou erros, culpando vagamente a sorte, a infelicidade imerecida e o azar. Então para ele, é um alento que ele se dá. Embora ele saiba, numa grande assim, proporção, porque pode ser que também não, ele nem reconheça, que o outro está certo, mas ele acha uma justificativa, ele vai encontrar uma justificativa para mostrar que aquela ideia dele não deu certo por causa disso ou daquilo, por causa de fulano, que não executou direito, por causa de Beltrano, sempre assim. É muito mais fácil para ele se conformar disso, que o orgulhoso não aceita as coisas. Então é mais fácil ele falar assim, mas foi porque fulano não ajudou, porque fulano não deu condições. Então ele fica mais conformado com aquele erro que ele sabe que é dele, mas que atribuindo ao azar, né, a falta de sorte, a falta de condições ambientais, seja o que for, ele se sente mais confortado colocando a culpa em outra pessoa. O orgulhoso é aquele que está constantemente com o dedo assim para as pessoas, ó. Eu não te falei, eu avisei, eu sabia. Tudo ele sabe. Tudo ele tem certeza. Não é? As certezas que um orgulhoso tem são leis para ele. Ele não admite que aquilo ali não seja. Então não adianta discutir com alguém dessa natureza, né? Não tem jeito. O normal é a gente discutir. Porque a gente quer mostrar, tem hora que é tão evidente, tem hora que está tão claro, que a gente quer sacudir a pessoa e falar, fulano, acorda, olha isso. A culpa é sua, olha aí. Não adianta. O normal é a gente querer fazer isso. Mas não resolve, não vai resolver. Nunca vai resolver. Então, é como Kardec fala, até sobre as questões dos conceitos espíritas, sobre reencarnação, né? Pluralidade de mundos habitados. Então, ele fala que essa questão da gente querer impor essa verdade universal a quem não está preparado para receber, a quem não quer receber, embora esteja preparado, mas não quer enxergar, porque vai ter que consertar muita coisa, vai ter que passar por cima de muitos dos próprios conceitos,
Né? Então ele diz, não se discute isso, porque a verdade, ela vai prevalecer. Ela vai aparecer anulando a mentira, não tem jeito. Né? Não tem jeito, ela vai surgir no momento certo. Então não vamos discutir. Se a pessoa não acredita em reencarnação e não abre possibilidade para que isso seja uma verdade do universo e não do espiritismo, não importa, ela vai reencarnar assim mesmo. Ela vai reencarnar independentemente da sua vontade. Tem hora que a gente fica pensando assim nessa questão de reencarnação, né? Eu tenho uma pessoa próxima que fala muito sobre isso. Ela fica assim para mim, olha, só de pensar que eu tenho que ir e depois voltar para ficar nisso de novo, para viver, para me estressar, para ter tanto problema, eu não posso ficar lá, não. Eu falei, não. Poder até você poderia, se você tivesse evolução suficiente para não precisar de reencarnar. Mas, amiga, nós estamos longe disso. Falei para ela, quem está aqui num planeta de provação e expiação, se estressando nesse planeta, não vai ficar muito tempo nele e em outros parecidos com ele. Porque aquele que merece não voltar para cá, e até mesmo nem reencarnar, são espíritos que já passaram por um processo evolutivo que não precisariam nem de estar aqui, mas estão aqui para ajudar, estão aqui em missão. Esses pode até ser, mas eles nem querem isso, porque isso é coisa de espírito inferior, falei para ela. Isso é coisa de espírito inferior, de querer ficar no bem bom, ó, na zona de conforto. Né? Todas as vezes que a gente quer ficar na zona de conforto é porque a gente não quer trabalho, a gente não quer problema, a gente não quer nada. Então, né? Por exemplo, eu adoro minha zona de conforto quieta num lugar, quando está muito calor, com um ventinho em cima ou com um arzinho em cima, eu quero ficar ali. Por quê? Porque eu não quero sentir calor, eu não quero me estressar, eu não quero suar, eu não quero ter problema, eu não quero cansar. Né? É assim. Então, o espírito que não quer reencarnar, ele é inferior, ele quer a zona de conforto dele, ele não quer vir para cá provar nem espiar nada, mas ele vai vir independentemente da vontade dele. Então são as verdades aí dos orgulhosos, né? Não adianta a gente mostrar para ele. Está na cara, ele já viu, ele só não quer olhar, ele já olhou, melhor dizendo, mas ele não quer ver. Ele não quer entender isso. Tá bom, tá na zona de conforto dele, ele está mandando, ele está ditando ordens, ele está prevalecendo. E tem aqueles que ficam aplaudindo e elogiando, né? Então o ego vai lá no alto, né? Aí piora mais ainda a situação dessas pessoas. Ó homem, pois em grande número de casos é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Mas ele vai levar muito tempo para reconhecer isso, muitas e muitas encarnações. Segundo os espíritos, é o que mais obriga o espírito a reencarnar, é ter que vencer o orgulho e o egoísmo. É por isso que desde criança, a gente tem que ajudar as almas a não exacerbar esse orgulho que elas já trazem, porque elas trazem. Porque uma criança não é uma folha em branco. Ela é um espírito milenar que está vindo, está reencarnando para poder resgatar o seu passado. Então, quanto mais ela receber, né, um adubinho nessa parte, pior. Por isso que a criança, a gente tem que ter muito cuidado até na hora de dar amor e de elogiar. Tem que ter cuidado, tem que ter um limite. Porque ela não pode se sentir a tal, ela não pode se sentir melhor que as outras. Ela não pode se sentir aquela que só faz as coisas certas, ela não pode se sentir dessa maneira. Ainda que seja uma pessoa, um espírito que traga, né, esse lado aí bem disciplinado, ele tem que ser sempre incentivado a cada vez melhorar mais, se disciplinar mais, para que ele entenda
que ele não sabe tudo, que ele sempre tem algo para ele aprender. Mais uma vez, a gente volta aqui a falar sobre Sócrates, né? Sobre a frase de Sócrates, que eu tenho certeza mesmo, a única coisa que eu sei é que eu nada sei. Aí pensa que Sócrates era uma pessoa que não teria falado isso porque de ignorante ele não tinha nada. Então ele não ia falar isso sabendo que ele sabia. Mas ele não fez isso. Ele não falou isso sabendo pensando que ele não sabia, né? Não foi o caso. Ele falou isso porque ele sabia que ele reunia muito conhecimento. Ele tinha conhecimento da sua competência. Mas ele também tinha conhecimento do todo e do tanto que ele ainda não sabia. E é por isso que ele falou: o que eu sei é que eu nada sei. Porque faltava tanta coisa para ele aprender, faltava tanto conhecimento para ele, que ele achava realmente que ele sabia pouco perto do tanto que ele tinha que aprender. Isso é o suprassumo da humildade. Você ter conhecimento, saber que tem conhecimento, e, no entanto, né, quando a gente vê isso nos animais, um cão de grande porte, ele que tem uma mordedura forte, uma musculatura forte, ele tem conhecimento disso. Porque instintivamente ele sabe que ele é assim. Tanto que ele enfrenta. Ele enfrenta porque ele sabe que ele ganha. Por que que um cão pequeno, quando ele se sente ameaçado por um cão maior, ele até tenta, porque ele é atrevido, né? Tem poodle que acha que é pitbull. Né? Tem aquelezinho, então, o pincher, aquilo acha que é o pitbull, né? Ele até tenta, mas basta um levantar de boca aqui do cachorrão grande, que ele não precisa nem latir, ele levanta aqui, dá aquele rosnadinho lá de dentro, o bichinho já sai correndo. Porque ele sabe, ele reconhece que ele não tem a força do outro. Agora o outro sabe que tem. Então, quando ele passa por um cão na rua, que ele ataca, ele sabe a força que ele tem, ele sabe o poder que ele tem, e ele sabe que ele pode ganhar a parada, senão ele não faz. Senão ele não ataca o outro. Mesmo tendo o mesmo porte, ele reconhece que ele não tem o poder do outro, ele sabe disso como? Instintivamente. É óbvio que ele não vai saber isso por conhecimento da estrutura óssea e da musculatura do seu adversário, né? Então, instintivamente, ele sabe. Esse mesmo cão que sabe que pode nos matar, se ele quiser, não precisa de muito esforço para ele fazer isso, ele sabe respeitar também. Porque ele respeita aquele que comanda ele. Embora ele seja mais forte, ele tem respeito. Então, o cão mais violento para o dono, ele é um bichinho de pelúcia. Ele aceita tudo. Eu tinha uma fêmea de pastor alemão assim. Ela tinha instintos assassinos. Até Zé Mané, uma vez, ela estava muito doente, na véspera dela morrer. Ele me encontrou numa veterinária, ela quis avançar nele, e ele olhou para ela, ele me cumprimentou, ela não gostou, porque ela não gostava de ninguém, nem que olhasse, que dirá botar a mão, né, em cima de mim. Então, os olhos dela mudaram um pouquinho a cor. Aí ele ainda falou comigo: olha, cuidado com essa cadela, que ela tem instintos assassinos. Ela é terrível, terrível mesmo. E ela era. Eu só podia sair com ela bem tarde da noite, quando não tinha mais assim, depois das 11 da noite, que não tinha mais movimento na avenida, né? Porque senão ela poderia realmente atacar. Mas ela me obedecia de uma forma incrível. Não precisava nem falar muito para ela. Então ela era muito esperta, ela sabia muito bem o que ela podia fazer. Então era uma cadela que sabia a força que tinha, que conhecia que ela podia fazer, ela tinha ciência disso tudo. E eu tirava qualquer coisa da boca daquela cachorra. E ela nunca fez nada. Então é porque isso é o reconhecimento, isso é humildade. Ela sabia a força que ela tinha, mas ela não atacou. Ela não atacava a gente de casa, ela não atacava.
E ela sabia. Então, isso era a humildade que ela reconhecia que ali ela era mandada, ela não mandava. Então, a gente tem que ter esse reconhecimento. Os animais, eles nos dão lições, todas elas, todas as lições que a gente precisa, a gente, se quiser, aprende com eles. Porque eles são instintivos, então eles são verdadeiros. Não é porque eles sejam melhores do que nós, não se trata disso. O reino animal, ele tem uma inteligência muito grande, mas é limitada a seu instinto de sobrevivência, a sua necessidade, né, de perpetuar a sua espécie. Não é mais do que isso. Ele entende, ele raciocina, mas é sempre limitado. Nós somos superiores a eles. Então, mas o que acontece conosco é que a nossa ação, ela é resultado da nossa inteligência desenvolvida, do nosso raciocínio lógico desenvolvido, com conhecimento de causa, que eles não têm. Eles não têm esse conhecimento de causa que nós temos. Então a gente comete muitos erros. Por isso que o instinto nunca nos abandona, ele salva a nossa vida. O instinto salva a nossa vida quando a nossa razão falha, se não for para a gente morrer. Tanto que às vezes, depois que a gente sai do sufoco, a gente fala, gente, eu não pensei em fazer isso. Porque realmente, se pensasse, ia morrer. Porque não estava na hora de pensar, ela seguiu os instintos. E ele salva a nossa vida. Né? Então, né, são situações que a gente tem que aprender que nem sempre aquela verdade que a gente reconhece em nós, que a gente acredita, que a gente acha que é a verdade, não é. Então, a humildade é importante. Não adianta ficar atacando as pessoas, que fulano que teve culpa, que eu não tive sorte. Tem gente que é igualzinha aquela hiena daquele desenho. Ó vida, ó céus, ó azar. Fica assim o tempo todo, é a verdadeira hiena daquele desenho. E só repete isso, ó vida, ó céus, ó azar. Porque ela acha que tudo ela é vítima. Ela é vítima, sabe de quê? Do orgulho dela. É dali que é ali que está o problema. Ela não entendeu que ela é vítima dela mesma. Então, nós é que somos, como está aí, em grande número de casos, né, o homem é o causador de seus próprios infortúnios. Não tem outra explicação. Por quê? No grande número de casos. Porque nós temos situações em que nós não somos causadores do nosso infortúnio, mas indiretamente, né, nós até provocamos determinadas situações ruins para nós mesmos, na boa intenção de ajudar. Então a gente não quer errar, acaba errando. Né? No caso, por exemplo, é instintivo um pai, por exemplo, que está numa situação de risco, né, de repente junto com o filho, e está ele e o filho. Ele está numa situação de risco. Então, é instintivo ele tentar salvar o filho. Então, ele perde a vida, às vezes, fazendo isso. Ele não quis fazer. Então, aquele infortúnio dele ali não foi causado por ele. Foi causado pelos seus instintos, que no momento foi muito maior e mais assertivo do que o seu sentido de sobrevivência. Do que o seu instinto de sobrevivência, porque ele tenta salvar o filho. Essa é quase sempre, né, a situação. Por isso que quando a gente está assim, no avião, quando aquela aeromoça começa a dar as instruções dentro do avião, em caso de acidente, de alguma coisa assim, máscaras vão descer, aquela coisa, e ela fica fazendo aquele teatrinho lá que ninguém presta atenção, que ninguém nem olha para aquilo, nem quer ouvir aquilo, né? Mas é extremamente importante aquela repetição ali. Porque na hora que acontecer, o nosso instinto ali vai nos levar a cuidar da criança primeiro. E está errado. Nesse momento está errado. Porque nós depois não vamos, a criança vai sobreviver e vai ficar órfã.
Então, ali naquele momento, a razão tem que funcionar no lugar do instinto ali. Então, os pais têm que primeiro colocar em si para socorrer o filho, porque aí os dois vão sobreviver. Mas quase nunca, quando põe na criança primeiro, os pais perdem a vida. Então, pede para primeiro colocar em si, para poder cuidar da criança que está do lado. Até porque uma criança tem mais resistência a isso do que a gente. Uma criança é capaz de de ficar dentro d'água, né, afogado ali, e não morrer, e a gente, por qualquer aguinha que bebe, morre. E eles têm uma passagem aqui que fecha, né? Assim, a natureza é sábia. Né? Já houve casos de crianças que ficaram ali em rios congelados, afogadas ali e sobreviveram, por causa desse mecanismo orgânico. Então é aquela história, não está na hora de morrer? Não vai morrer. A gente sabe disso. Mas lá, a instrução dela, ela não está sabendo se está na hora da gente morrer ou na hora da criança morrer. O que eles recebem, a instrução que eles recebem é essa e é importante. Agora, se o instinto, né, sobrepuser aí a situação, a pessoa vai colocar na criança. Porque é instintivo você querer salvar a criança. Isso aí você não está pensando. E se acontecer alguma coisa com você, aquele infortúnio ali que pode acontecer com você, não foi de sua responsabilidade. Por isso que eles colocam aqui em grande número de casos. Mas, né, em grande número de casos você é o causador, mas tem aquela porcentagem, né, que você não é o causador dos seus infortúnios. Mas na maioria das vezes a gente é sim. E precisamos ter humildade de reconhecer isso para poder consertar. Mas ainda existe um agravante. Nessa hora que o orgulhoso reconhece que ele errou e que ele começa a tentar culpar a sorte, ainda fica agressivo com as pessoas que estão do lado. Fica fazendo grosseria, agressividade, porque ele não consegue digerir essa situação. Então o orgulhoso sofre muito. Sofre muito, muito, muito. E quem ama essas pessoas, né, porque essas pessoas, claro, elas são amadas. Né? Um pai, um chefe de família, né, ele é amado pelos seus filhos, é temido junto, mas é amado também. Então as pessoas que estão em volta, que já conhecem a situação, começam a querer ajudar essas pessoas, né, a relevar muita coisa, vai criando uma capacidade de ler nas entrelinhas, de escutar o que não ouve e escutar o que está por trás do que é dito, vai desenvolvendo uma capacidade tão grande aí que amplia o seu poder de amar. Só assim que eles são amados. Só dessa forma, porque senão não conseguem. Né? Porque realmente é muito difícil conviver com pessoas dessa natureza. Aqui nós temos uma figurinha muito importante que está aqui pequenininho. Às vezes é difícil abrir mão, mas é preciso. Né? Não tem um filmezinho Alguém Tem que Ceder? Tem um filme assim engraçado, é um romance, né? Alguém tem que ceder. É a convivência, alguém tem que ceder. O orgulhoso não cede nunca. Então, sempre quem tem que ceder é quem está à volta. Mas vai chegar um momento que aquele orgulhoso vai ter que ceder. Ele vai ter que abrir mão, por bem ou por mal. Aí é pelo amor ou pela dor. Porque ele veio para tirar, ele veio para melhorar. Ele não veio para curar o orgulho, que o orgulho não se cura numa encarnação. Mas ele veio para dar passos, né, para ir ao encontro da cura. Ele veio para isso. Então vai ter um momento que ele vai ter que abrir mão. É igual essa situação aqui, ó. O sujeito está pendurado no galho. Ele só precisa dar a mão para o outro que está ali em cima. Mas acontece que o orgulho dele é muito grande, principalmente se essa mãozinha aqui pertencer a alguém que ele não considere superior a ele. Só que está numa situação superior, olha lá. Ele não aceita. Então o orgulho é tão grande que vai acontecer? Vai morrer.
ele vai morrer. O orgulho é mais pesado do que ele imagina, ele vai morrer. Então são aquelas pessoas que morrem até de fome por causa de orgulho. Perdeu um emprego, tem uma situação boa. Imagina se uma pessoa assim vai aceitar um empreguinho, né? No sentido pejorativo mesmo. Não vai. Né? Então ele vai preferir morrer do que falar da sua situação, do que falar de como ele se encontra, pedir um emprego. Ele não vai fazer. Ele vai fazer isso sozinho. Mandar um currículo para aqui ou para ali, jamais falar que mandou, porque imagina ser rejeitado, um currículo de uma pessoa orgulhosa. Ele desespera, né? Então ele prefere morrer de fome, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele prefere morrer de fome a ele se submeter a uma situação. Quando eu preparei essa palestra aqui, que ela não foi feita agora, eu adaptei, eu melhorei ela, eu tirei algumas cores, botei outras, mas quando eu fiz pela primeira vez, eu acho que eu contei isso na época, foi por conta de uma cena que eu vi na rua, ali na calçada aí, da praça. A pessoa estava vendendo pipoca num carrinho. E essa pessoa eu conheci quando criança. Era uma pessoa que tinha uma situação extremamente boa. Era, por sinal, uma pessoa que tinha, inclusive, dotes físicos bonitos. Ela era uma mulher muito bonita, sabe? Família boa, família até com nome assim tradicional e tudo. E passou o tempo, né? E eu nem tive assim muito contato. Aí um dia eu estou passando na rua e vi. Aí eu olhei e falei, eu acho que eu conheço. Aí depois cheguei perto e tudo, eu lembrei do nome, perguntei. Aí ela me conheceu, ela falou assim, mas eu não ia esquecer de você não mudou tanto assim não. Aí falou, me perguntou de quem, confirmando os dados, né? Que eu era filha de quem e tal. O meu pai e o marido dela eram muito amigos. Então, realmente, aí e ela estava numa alegria, num bom humor, numa felicidade, toda bonita, toda arrumadinha, vendendo a pipoca ali. Aí ela falou, você quer uma pipoquinha? Eu falei, eu quero, vou querer mais de uma, vou querer a salgadinha, vou querer a doce. E ficamos ali conversando. Ela falou assim, você deve estar se perguntando como é que eu parei aqui, né? Eu falei, eu não, eu estou me perguntando como é que você pode ser ainda tão linda, com tanto bom humor, e eu queria isso aí para mim, né? Porque a gente conversou, ela falou assim, olha, mas eu não tenho o menor problema de estar aqui vendendo essa pipoca, porque eu estou precisando sobreviver hoje. Eu não tenho condições financeiras, eu preciso comprar minhas coisas, eu preciso pagar meu aluguel e tal, e as coisas mudam, né? O mundo dá voltas, ela falando, e eu falei, pois é verdade. Aí eu ainda falei, aí na hora que eu me despedi, eu saí dali com o coração leve de um lado e pesado do outro. Leve por ver aquilo ali, por achar aquela mulher tão grandiosa ali, né? Aquela alma tão legal, poxa, ela já tinha muita idade. Eu não sei se ela ainda está encarnada, mas que tem algum tempo, isso ela já tinha idade. Mas com aquela compreensão, sem um pingo de orgulho. Será aí o outro lado pesado, qual foi? Eu me perguntando, será que eu estaria igual a ela? Será que se eu precisasse, hoje, eu poria uma barraquinha de pipoca ali, e eu ia ficar tão bem-humorada, ou eu ia ficar envergonhada de estar vendendo pipoca? Né? Por que a gente estaria envergonhado de estar vendendo pipoca? Aí é que está, não tem nenhuma profissão melhor ou pior. Tem umas mais qualificadas que outras, mas todas são tão nobres, né? E vamos combinar que dá dinheiro, tá? Porque dá. Que aqui em Friburgo tinha um senhor antigo, quando eu era pequena também, que já era pipoqueiro. Gente, ele tinha uma família numerosa, ele criou a família dele toda vendendo pipoca, e ele tinha vários imóveis que ele comprou vendendo pipoca. Dinheiro dá. Mas acontece que não tem títulos, né?
não tem um crachá de diretor, não tem nada disso, então é complicado. Há pouco tempo mesmo, e ele ficou famoso, aquele rapaz que vendia água no sinal. Estava na televisão, hoje ele é palestrante nas empresas. Porque o homem foi certo, ele já foi a Harvard fazer palestra sobre essa questão. E ele fala aquilo com orgulho, ele falou, eu continuo vendendo minha água. Então a gente, sabe o que é isso? Não tem orgulho. É orgulho de ter feito assim, mas não esse orgulho, porque isso também é bom a gente fazer a diferença. Quando a gente fala assim, eu tenho orgulho do que eu faço. Não é esse orgulho aqui não, que vai matar ele não. Pelo contrário, vai incentivá-lo a fazer cada vez melhor. Ele quer dizer aí que ele gosta do que ele faz e que ele não tem vergonha do que ele faz. Então é diferente desse orgulho que não deixa que ele faça isso. Então são os níveis, né? Assim como o amor tem vários níveis, porque como está definido o amor do Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é o sentimento por excelência e é o instinto elevado à altura do progresso feito, o orgulho também ele tem vários níveis, né? Esse orgulho assim como a inveja boa e a inveja ruim, a inveja boa é aquela que te impulsiona para ter aquilo que você vê e gosta nas outras pessoas, elogiando o que as outras pessoas têm, e você querendo também ter também. Isso não é mal, isso não é pecado. E tem a inveja ruim, que é aquela que você não tem, não faz nada para ter e torce para o outro perder. Essa é a inveja ruim. Agora, a inveja boa, então é o orgulho bom e o orgulho ruim. O orgulho ruim é aquele que não deixa você desenvolver nenhuma atividade da qual você poderia se orgulhar. Aí é essa diferença grande. Então a gente tem que aprender, não tem jeito, não é simples. Se fosse, a gente não estaria aqui nesse mundo. Então, quando eu cheguei em casa naquele dia, eu fiquei pensando, refletindo. Eu ainda falei assim, meu Deus, eu tenho que aprender muito, muito, muito nessa vida. Porque eu acho que no momento agora, não é, ainda com esse pouco aprendizado que eu tenho, com essa pouca evolução, acho que se eu precisasse de botar uma barraquinha de pipoca, eu ainda ia sentir um pouquinho de vergonha de estar ali vendendo pipoca. Então, olha como eu estou assim, né? E ela está tão alto, né? Então, é isso que eu digo, porque a gente vai reconhecendo que a gente tem orgulho. Tem orgulho, vai fazer o quê? Tentar se desvencilhar. Não é fácil. Se fosse, a gente não estaria aqui, né? Doses de humildade, modéstia e sobriedade nos ajudarão a combater esse mal. A dificuldade é que esse medicamento não se compra em farmácia. Será conquistado pelo esforço e pela vontade. Então a gente precisa tentar desenvolver a humildade pelo amor. Porque a dor vai fazê-la acontecer, de uma forma ou de outra. Como a gente falou, na outra vez que a gente estava conversando, as pessoas muito orgulhosas, elas têm um fim muito triste. Elas têm um fim muito problemático. E que nada, vi morrer, mas vai ver depois. A morte, gente, não é o fim. A morte não é o fim. Né? E quando, às vezes, a doença chega e coloca o orgulhoso numa situação de dependência, ele sofre muito. Ele sofre horrores. Sofre muito mais do que o que a doença faz ele sofrer. O fato dele ter que ser cuidado, manipulado por pessoas que ele nem conhece. Né? Então, e ter as coisas, a sua privacidade invadida o tempo inteiro, 24 horas. Né? E tudo ele não pode fazer. Alguém tem que fazer para ele. Isso aconteceu, eu já até falei para vocês, com a doutora Elizabeth Kubler-Ross. No livro As Lições da Vida, ou Lições da Vida, não sei se tem o artigo na frente, ela conta isso. Quais são as lições? Eu já fiz várias palestras aqui, baseado naquelas lições que ela nos faz aprender através da sua obra, do seu livro.
Claro que associando ao espiritismo, porque tudo que eu vou pesquisar fora, eu vejo se está respaldado pela doutrina espírita. Se não, eu posso até gostar, mas não posso trazer, né? Então, todas estão. E a lição do amor, a lição do perdão, a lição da perda. Já trabalhamos muitas coisas aqui do livro da doutora Elizabeth. A última lição dela foi quando ela escreveu esse livro. Ela escreveu com o auxílio de um amigo, que era também psiquiatra, ela contando que ela já tinha tido vários AVCs e estava na cama. E ela não aceitava a dependência, ela não aceitava ser cuidada, ninguém cuidava direito. E ela e com isso ela atraía pessoas que não cuidavam bem. E ela acabava sofrendo essa situação. Ela se via saqueada na casa dela, as coisas dela sendo tiradas na cara dela. E ela não podia fazer nada. Ela estava na cama, não podia nem levantar. E aí ela começou a ver quanto que ela ainda tinha que aprender e o porquê que ela estava naquela cama. Aí é aquela história, não vamos aprender porque eu... Não, essa pergunta, por que eu estou passando por isso, não é ela que deve ser feita, e sim, para que eu estou passando por isso? Ali ela entendeu que ela estava passando por aquilo tudo para ela desenvolver uma humildade que, apesar de parecer que ela tinha, ela não tinha. Ela era extremamente orgulhosa. Ela sabia doar, mas não sabia receber. E isso é uma característica do orgulhoso. A gente não acha que isso seja orgulho, mas é. E eu me encaixo nisso. Eu tenho dificuldade de receber. Adoro fazer para as pessoas, mas eu tenho dificuldade de receber uma ajudinha. Então, isso é o quê? Isso é orgulho, tenho que trabalhar isso. Então, a gente não acha que essas coisas, né, são características do orgulhoso. A gente acha que isso é até uma virtude. Pode ser, mas é orgulho também. E tem que reconhecer. Porque senão a gente vai sofrer muito, 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 muito. Eu me lembro que eu tive uma amostra disso aí, muito evidente para mim, que são lições que a gente, quando não recebe do amor, recebe da dor, né? Quando eu tive um acidente num tombo na escada, que eu rompi os ligamentos do braço esquerdo, eu fiquei sem conseguir fazer movimento, né, com o braço, né? Então ele estava preso, eu não podia fazer mesmo. Foram 2 meses assim, fiquei com uns pinos, umas coisas assim, e eu precisei de ajuda. Olha... Foi o meu maior sofrimento. Não foi não poder movimentar braço, nem doía. E se doesse, eu nem ia sentir. Mas a dor da alma eu sentia. Aquela de ter que alguém me dar um banho, de ter que alguém fazer minhas coisas, de que alguém me ajudar. Aquilo para mim foi uma morte. Então ali eu vi que eu sou sim muito orgulhosa. Porque aqui isso é orgulho. Né? Meu filho tentando me ajeitar para dormir na cama, porque... para deitar, porque a gente tem o auxílio dos 2 braços, a gente, quando tem 2, a gente quer os 2, né? Não sabe fazer só com um. Ele foi me ajudar, eu não quis ajuda, não, eu sei, eu consigo. Ele falou, eu só estou te ajudando. Então, ali, depois que passou isso, eu falei, gente, isso foi para me dar uma amostra de como que eu ainda tenho que melhorar. Né? E a gente não enxerga certas coisas, é por isso que Jesus estava sempre falando, escute quem tenha ouvidos de ouvir, né? E veja quem tenha olhos de ver, porque senão você olha, mas não vê as coisas. Né? Então você vê no outro, nossa, fulano é orgulhoso, hein? Faça ideia, você deve ser o dobro, mas não consegue enxergar. É igual a minha minha avó, estava com 93 anos, aí, quando ela ainda estava saindo assim de casa, ela encontrava pessoas do tempo dela assim. Aí ela já estava assim com um pouco de... sem noção assim do que ela podia falar ou não, né? Aí a pessoa estava sentada ali, né? Vamos supor que fosse Valsali assim, né? Aí ela sentada aqui com a minha tia, ela falava assim, botava a mãozinha assim e falava assim, Joana, como é que ela tá velha? Aí a minha tia... Mãe, você também tá. Mas ela não se achava velha, ela tinha 20 anos. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente não tem olhos de ver, a gente só vê o que a gente quer. A gente só escuta também o que a gente quer. Aí, ó, sofre. Através da vontade, modificamos a nossa maneira de pensar e agir. Aqui, ó. Isso aqui é a alavanca da alma.
né? É a alavanca da alma. A vontade. Sem vontade, não existe ação nenhuma. Se a gente não tiver vontade de levantar o garfinho até a boca, a gente morre de fome, porque a comidinha ainda não sabe subir sozinha para a nossa boca. E se der vento, vai espalhar, mas não vai levar até o destino, né? Sem vontade, a gente não levanta da cadeira. Então, isso aqui é a alavanca da alma. Através da vontade, modificamos a nossa maneira de pensar e agir. Aí o outro, eu não consigo, não consegue porque não tem vontade. Se tiver, vai conseguir, né? Quando estivermos nos dando muito valor, pelo que possuímos financeiramente, pela posição social, pelo cargo, pelo conhecimento, etc., meditemos urgentemente no falso rumo em que nos achamos, pois este não é o caminho do aperfeiçoamento. Isso está lá no Evangelho para a gente abordar. Lembrar que a verdadeira sabedoria está na condição de, pelo muito que possamos conhecer, conseguir avaliar o pouco que atingimos e a pequenez que representamos diante da imensidão universal. Está aqui, ó, Sócrates ensinou isso, quando disse que ele não sabia, que ele tinha certeza que ele nada sabia, né? Então, só a humildade pode nos oferecer essa condição. Como? Aceitando com respeito e igualdade as opiniões, ideias, pensamentos e convicções dos que conosco convivendo, contrariem nossas certezas, procurando entender que o que dizem é fruto de incontáveis experiências, não raro dolorosas. Quer dizer, a outra pessoa que estiver ali debatendo conosco algum tema, ela também tem suas convicções e são frutos disso aí, ó, né? De experiências, muitas vezes dolorosas. Então, dão certezas para essas pessoas. Então, é importante que a gente considere a opinião, o argumento de outra pessoa, né? Porque eles podem realmente estar com a razão e a gente não. E depois a gente fica envergonhado, né? Quando a gente vê que a gente discutiu, fez até uma inimizade e vê que o outro estava certo, a gente fica com uma vergonha, né? Aí começa a ficar agressivo, porque é aquela situação de defesa, você acaba agredindo, porque sabe que pode receber uma agressão. Então você ataca primeiro, né? Para evitar de ter que encarar o seu erro. Ouvindo com tolerância, atenção as críticas que nos dirigem, pois elas podem ter procedência. Essa questão das críticas, a gente já até comentou isso em outras conversas, que realmente a pessoa, é muito rara aquela pessoa que não se importa de ser criticado. Isso mostra uma ponta de orgulho também. É um bracinho dele, né? Desse sentimento que a gente carrega. Por que a gente não aceita a crítica? Porque a gente acha que a gente não está errado. Que a gente não erra. Por que eu vou aceitar a crítica? O que eu faço está certo. Eu vou aceitar a crítica de quem? Ainda mais de quem sabe menos do que eu. É o pensamento do orgulhoso. Então é muito difícil a gente aceitar crítica. Não é simples, né? Porque a gente não gosta. Primeiro, que a gente tenta fazer o melhor possível. Aí já entra aquela coisa, poxa, eu me esforcei tanto, o outro ainda vem criticar. Não está em pauta o seu esforço. Não está em pauta o que você fez para fazer isso, as noites de sono que você perdeu, o trabalho que você teve, o dinheiro que você gastou. Não é isso que está em pauta. Está em pauta a ação que precisa ser melhorada. Então não está em discussão se você é bom ou ruim, se você não é um bom profissional. Também não está em pauta isso aí. Está em pauta que o que foi feito precisa ser melhorado. E ninguém é tão perfeito que tudo que faça não tenha que ser melhorado. Não existe isso.
Então, a crítica precisa ser aceita pela pessoa. Por outro lado, aquele que critica precisa ter educação, bom senso, respeito e olhar como se fala, né? Porque tudo pode ser dito nessa vida, só tem que se cuidar de como fala. Né? A pessoa tem que ser amorosa. Eu, por exemplo, tenho dificuldade com isso, que eu não sou nada amorosa, eu não tenho essa virtude. Então, eu evito, às vezes, de fazer a crítica para não ofender ninguém. Porque eu é que estou errada na hora de fazer. Né? Porque a pessoa aceita, se for crítica construtiva e souber falar direitinho, infelizmente, eu não tenho essa facilidade, não. Mas quem tem, pode fazer. Né? E quem não tem, tem que adquirir. Eu estou me esforçando. Como todo mundo se esforça para poder aprender as lições da vida, né? Mas é muito difícil. Isso a gente já demonstra que tem aí uma pontinha de orgulho, né? Mas é importante a gente ouvir as críticas com tolerância. E antes de revidar, antes de devolver as pedrinhas, né? Analisar, será que realmente eu não fiz isso aqui a contento? Né? Eu tenho que melhorar? Vamos analisar. O negócio é fazer uma análise. A gente não quer, porque a gente não quer enxergar a evidência, né? Evitando o menosprezo a quem quer que seja, por maiores que sejam as razões a nosso favor. Mesmo que você esteja tendo olhos de ver, ouvidos de ouvir, e ver que você está com a razão ali, naquele ponto, a gente tem que ter muito cuidado para não humilhar a outra pessoa, para não menosprezar o conhecimento daquela pessoa. É difícil demais, é difícil. A tendência, principalmente, né, para aquele que é orgulhoso, é achar que não errou. E se ele achar, então, que ele foi criticado sem razão, aí ele cai de dente em cima do outro. Aí a coisa fica feia. Ele piora a situação. Né? Porque aí ele já está com o orgulho dele ferido. Ele vê que aquele ferimento foi sem fundamento, aí que a coisa fica feia. Mas é nesse momento que a gente tem que se controlar. Porque é diante da pressão, né? É diante do problema que a gente pode provar que melhorou. O planeta de provação e expiação. Expiação é resgate de dívidas. E provação é estar diante do fato que nos incomoda, que nos aborrece, que nos faz sofrer, e provar que já consegue superar. Então a resiliência tem que ser tão grande aí, né, para nos auxiliar a fazer esse trabalho aí. Não menosprezar a quem quer que seja, por maiores que sejam as razões a nosso favor. Sendo submissos às ordens recebidas nos deveres assumidos, mesmo que contrárias aos nossos pontos de vista, como treinamento necessário de renúncia aos nossos caprichos. Se estivermos numa condição de submissão, isto é, somos empregados e temos um patrão, somos funcionários e temos um diretor dirigindo ali, nós não está no nosso controle essa direção, então a gente tem que se submeter. Ou então fazer por onde para estar na condição de diretor que vai, se for orgulhoso, fazer sofrer aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Né? Porque patrão, não é qualquer um que sabe ser, não. Patrão que não é líder só faz o outro sofrer. E humilha mesmo, faz aquilo que não deve fazer. Procurando sempre o lado simples e belo de todas as coisas, independentemente das aparências enganosas que possam agradar ou desagradar nossos sentidos físicos. Tem uma passagem do Evangelho, eu não sei, essa passagem é do Evangelho dos Essênios, não é nem no Evangelho tradicional, por isso que eu não posso nem trazer o versículo, né? Foi esse Evangelho apócrifo, mas com certeza tudo que está nele, a gente vê ali a mensagem de Jesus, né? Estava Jesus com alguns discípulos, passando
por um local e tinha um cão morto, assim, já em estado avançado de decomposição. Estava horrível de se ver realmente aquilo ali. Mas o que o mestre viu? Os dentes do cão. Quando ele passou, ele olhou e falou assim, que belos dentes tinha esse cão. Enquanto que os outros tapavam o nariz e faziam careta, né? Ele se aproximou, que belos dentes tinha esse cão. Então aquilo ali foi uma grande lição. Seja qual for a situação mais horrorosa do mundo, vai ter um lado belo, um lado bonito. Então a gente tem que aprender a ver isso, porque assim a gente vai vencendo essa questão do nosso orgulho, né? Ainda que fira os nossos sentidos físicos, mas a gente tem que aprender a olhar e tirar de cada situação o melhor. Resistindo de todos os modos possíveis aos nossos impulsos de insubordinação e ódio, quando formos injustiçados, caluniados, humilhados, menosprezados, machucados ou ofendidos por quaisquer pessoas, reconhecendo que somente Deus pode julgar nossos atos e se temos nosso coração puro, Ele nos recompensará. Isso aqui é muito difícil, a gente não está com essa bola ainda não, mas a gente chega lá, porque Jesus não chegou mais ofendido do que foi Ele, mais maltratado do que foi Ele, e ainda por cima nos amou até o seu último suspiro na terra e continuou descendo todo esse amor por nós. Amou-nos tanto que se fez carne entre nós, né? Para mostrar como passar pela dor e pelo sofrimento. Então, não somos Cristo. Então, não vamos achar que de hoje para amanhã nós vamos ser humildes. Isso não vai acontecer nem na próxima encarnação. Mas a gente vai tentando, né? A gente vai fazendo alguma coisa. Evitando de qualquer maneira a ostentação ou mesmo a espera do reconhecimento por outrem, das boas obras que estejamos conduzindo. Ó, isso aqui não é difícil não, hein? Isso aqui é fácil fazer. Não é não, não é difícil não. Isso aqui, se a gente tiver um pouquinho que seja assim de vontade, igual que Jesus falou, uma fé tamanho de um grãozinho de mostarda, aquela menor sementinha conhecida, a gente poderia mover montanhas. Se a gente tiver um tamanho daquela sementinha de vontade, a gente consegue fazer isso aqui. Porque quando a gente quer fazer o bem, a gente não precisa esperar recompensa de ninguém. Que a gente está fazendo para auxiliar, pelo simples fato de fazer o bem. Então não precisa esperar recompensa. O outro não precisa nem saber que a gente fez, né? Há algo maior do que o orgulho e mais nobre do que a vaidade, que é a modéstia. É algo mais raro e algo mais raro ainda que a modéstia, que é a simplicidade. Quem disse isso? Santo Anne de Rivarol. Então, realmente, olha só, isso aí é lição. É lição que a gente vai tendo no dia a dia. Né? Aprendendo com todas as pessoas e todas as coisas. Porque tudo que está nesse mundo aí, esse mundo foi criado por Deus para a gente desenvolver humildade. O universo inteiro para ajudar a alma a evoluir. Então, ó, ser humilde é ser despretensioso, conformado, resignado, simples, submisso, respeitoso, reservado, comedido, moderado e sóbrio. Quem é humilde? Né? A gente leva essa listinha e fica lá. Sou humilde? Aí começa. Eu sou despretensioso? Sou conformado? Não, então já não é. Então, ó, é exercício. Eu não falei que era exercício para a gente fazer, que tinha um monte de coisa para ajudar a gente a ver se a gente era orgulhoso ou vaidoso e como deixar de ser. Mas não vamos ter a pretensão de sermos humildes amanhã. Né? É caminhando, é aprendendo, é errando e acertando, aprendendo com os próprios erros. Por quê? Ser humilde não é ser menos que alguém. É saber que não somos mais que ninguém. Não é lindo isso aí, ó? Eu não sei de quem é, não, por isso que eu nem coloquei, tá?
Não sei quem disse, não importa, porque quem disse isso aqui, foi capaz de dizer isso aqui, não está preocupado em ter o nome dele aqui, não. Por isso que eu nem procurei saber, porque acho que ele ficaria zangado comigo, né? Muita paz para todos, que a gente consiga desenvolver, que seja um pouquinho assim, né, de humildade, porque vai nos ajudar muito a viver sem grandes problemas nesse planeta de provação e expiação. Muita paz.